Shabbat Shalom a todos. Amém, é Shabbat. Se plante a tempo determinado por Adonai. Se plante na terra o qual eu vos dei. Amém, Pai. Porque a terra guarda as chuvas para que brote as sementes e cresça e dê os seus frutos. Eu sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz. Amém. Ele está falando de Jeremias, capítulo 29. Acho que é 29. Amém, Pai. E leva a pé mesmo todas as bênçãos, a misericórdia e a graça que eu vos tenho dado. Porque apenas é uma transição. Pega aquilo que eu te dou. Não tenhas nenhum cuidado com você mesmo. Amém, Pai. Leva a pé mesmo. Até que a terra seja regada para prover mantimento ao que tem fome. Diga sim para Adonai. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Bendito seja o teu nome. Amém. Lembra-te de Adonai. Amém, Pai. Ele continua, leva a bênção. Amém. A palavra que o Eterno diz está em Jeremias capítulo 29, verso 7 ao verso 13. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Eterno, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Eterno dos exércitos, o Elohim de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles os profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Eterno. Assim diz o Eterno: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Eterno, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém, Pai. Essa é uma palavra para a cidade. Portanto, nós como associação, Pai, temos o braço suficiente para abraçar esta cidade. Se ainda há resistência no nosso meio para trabalhar voluntariamente para esta cidade, rompe essa resistência definitivamente, para que nós não carreguemos peso desnecessário nessa jornada, porque tu disseste que se tiver que caminhar, caminhe até e faça a pé. Temos que carregar só o necessário. Murmurações, oposições, reclamações e ofensas contrárias não fazem parte dessa marcha. Por isso, faz-nos andar leves na tua presença, com um povo temente, com um povo fiel, que abraça voluntariamente esta cidade, por amor do teu nome e por amor dos nossos semelhantes. Sustenta a associação Aleph Bet, porque ela se estende fora dos muros que esta casa não tem capacidade de chegar. A associação chega para beneficiar a cidade, porque se a cidade vai bem, nós iremos bem. É esta a promessa, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Atentemo-nos todos ao convite e à convocação do dia 3 de setembro, o presente para Vitória, capital do Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós estamos em Shabat e a porção de hoje já foi bem introduzida pelo Leomar e pelo Levi.
A porção da Torá inaugura o livro de Devarim, e o nome da paraxá é Devarim, porque é a palavra inicial que marca o nome do livro do Deuteronômio. Devarim é uma flexão do plural da palavra dabar, então são palavras, porque Moisés começa lançando palavras sobre Israel nos seus últimos meses de vida ali no deserto. Lembrando que nós já estamos no 40º ano, aproximadamente entre o 10º e 11º mês do 40º ano, ou seja, quase completando os 40 anos plenos de caminhada no deserto. O livro do Deuteronômio, para ser compreendido, nós temos que fazer uma particularidade aqui, que nos obriga a voltar na paraxá Matot da semana passada. Eu não tenho tempo de abordar ela como gostaria, e muito menos a paraxá Massei, já nos foi ensinado na semana passada. Então eu vou só lembrar alguns aspectos. Se nós não entendermos o anúncio da paraxá Matot da semana passada, quem não viu, ou quem viu e não se aprofundou, preste atenção, pega o vídeo, já está nos canais da congregação, ouça 1, 2, 3, 4, até que a legislação de voto penetre na cabeça. Porque nós recebemos uma herança negativa a respeito da virtude do voto. Uma herança negativa causada por uma distorção e uma má compreensão da Escritura Sagrada. Sem voto não se entende o livro de Devarim do capítulo 1 ao capítulo 9. Não se entende. Porque senão nós vamos ficar como um peão rodando, sem sentido, até que a força giratória dele termina e ele desaba no chão. Porque nós cairemos numa profunda falha se nós olharmos o livro do Deuteronômio como nos foi dado por herança negativa, que o Deuteronômio é um resumo da Torá, é um resumo memorial, um resumo histórico, é um compêndio para aqueles que não acompanharam o deserto 40 anos. Não. Esse é o menor dos significados que o livro do Deuteronômio traz para nós. Porque se nós não entendemos o que Moisés está fazendo, pastora, nesses 9 primeiros capítulos do Deuteronômio, nas margens do Jordão nós sucumbiremos. Eu digo isso sem medo de errar, porque nós vamos ver que é às margens do Rio Jordão. Já foi falado na semana passada, capítulo 32 da paraxá Matot, que às margens Ruben, Gade e meia tribo de Manassés resolvem querer ficar abraçados com os balidos do rebanho aquém do Jordão. Existia uma ordem: cruza o Jordão. A primeira ordem falhou ali no capítulo 13, capítulo 14 do livro do Números, quando no 2º ano de partida do deserto, o povo vai espionar a terra, vai fazer uma inspeção e falha, e ganha 40 anos de deserto, para compensar a prevaricação de 40 dias que o povo passou especulando a terra. Só que 40 anos depois, uma parte das tribos opta e é coagida por Moisés a não receber o benefício solicitado sem antes se arriscar pelos seus irmãos. Muita gente acha, erroneamente, que o fato deles terem votado ir à frente da guerra para que eles fossem os primeiros no combate remiu a decisão de terem ficado aquém da terra. Não, os livrou da morte apenas. Presta atenção. O próprio livro do Deuteronômio depois vai dizer que todo o território, além do previsto, pertenceria a Israel. Mas havia uma ordenança. A visão, vamos chamar de mística, do cruzamento do Jordão, ela é necessária para que o homem entenda a necessidade de herança da vida eterna, de tomar posse da vida eterna.
Não há como nós, nos dias de hoje, Leomar, olharmos para as promessas que Adonai tem. Nós acabamos de ouvir algumas aqui agora, isso foram promessas que ele falou. Nós olharmos e a nossa ação voluntária pertinente ao cumprimento desta palavra não se realizar. Moisés, morrendo, desejou entrar na terra. Moisés sabia o valor que tinha cruzar o Jordão. Presta atenção num detalhe. Na semana passada, a Parashá Matot, aprendemos a respeito da legislação do voto, do Neder. Não foi isso que nós aprendemos? Que trata de um desejo profundo de fazer íntimo o seu relacionamento com Adonai. Essa é a finalidade do voto. Eu só estou repetindo. Se eu tiver errado, quem ensinou está aqui na frente, me corrija se eu estiver repetindo alguma coisa fora do contexto que foi ensinado. Por favor, pastor. O voto tem por objetivo estabelecer ou reforçar uma relação pessoal entre o humano e a sua divindade. Então você se aflige por meio de um voto, desejando que a divindade a qual você se vota, ela receba isso como um incentivo para que ela se manifeste a você. Leonardo, por que você está falando em divindade e não está falando a respeito do Elohim? Porque você pode se votar a um Deus que não seja o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Quantas Maria Aparecidas tem no Brasil? Esse é um voto no ventre de uma mãe para uma filha, dando nome de uma entidade que não é o Elohim de Israel. E isso gera uma conexão, um liame, que foi ensinado. Porque se vocês lembrarem bem, o voto, ele só tem uma exceção à voluntariedade. Alguém sabe me dizer qual é? Porque o voto, por definição, é uma ação voluntária daquele que vota. Qual é a única exceção? Quando um pai ou uma mãe votam um filho, Adonai. O direito do filho não é contemplado porque o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, tem autoridade para fazê-lo. Fora isso, toda ação de voto é necessariamente uma particularidade íntima e pessoal do votante. Isso difere o voto do juramento. O juramento pode ser exigido, um juiz pode te exigir jurar, mas o juramento não é algo que tem força para futuro, ele tem força de passado. Eu aqui, diante de testemunhas, juro que algo eu vi, algo eu testemunhei, algo eu deixei de fazer, ou algo eu fiz, mas eu voto não fazê-lo mais. O futuro depende de mim. O passado pode ser exigido por vocês sobre mim. Quem tiver força jurídica para fazê-lo. Um juiz no tribunal pode exigir um juramento da parte do testemunhante. Eu juro diante deste tribunal que tudo que eu disser aqui será uma verdade. E aí você jura. Porque você vai falar de um fato que já se deu causa. É um crime, é um acidente, é qualquer coisa que está no passado sendo julgada hoje. Não foi isso que foi ensinado semana passada? Só que a Parashá foi falada de voto. E o interessante é que o juramento toma-se Elohim por testemunha. Obrigatoriamente ele é parte das testemunhas arroladas. O voto é Elohim e a terra por testemunha. Ainda nesse segundo ponto do juramento, diferencia do voto pelo seu valor jurídico exigido. A validade do voto é condicionada à liberdade do votante em fazê-lo, visto que é uma condição por termos pessoais e também reflete um benefício recebido por Adonai. O Números capítulo 30, eu vou ler aqui para vocês o verso 2, 3 e 4, numa outra tradução. Observe. Parashá da semana passada, Bamidbar, Números 30, verso 2. Moshe fala aos cabeças dos ramos dos filhos de Israel, dizendo: eis a palavra que Adonai ordenou. Rine, Hadabar, a palavra
que Adonai ordenou. O nome do livro que nós estamos estudando é Devarim, o plural de a palavra, as palavras. Então aqui é uma das palavras que Moshe retoma o assunto no início do livro do Deuteronômio. O homem que vota um voto para Adonai ou faz um juramento para ligar seu ser por um liame, por uma condicionante, uma dependência, uma vitalidade, não profanará sua palavra. Ele fará conforme tudo que saiu da sua boca. Verso 14. Todo voto, todo juramento ligado, conectado, para violentar o ser, seu homem o validará e seu homem o anulará. Nós aqui temos que tomar um cuidado que a palavra ish, singular de anashim, homens, na universalidade da raça humana, ela aqui tem força de marido, ela tem força de homem, gênero masculino, ela tem força de humanidade e criatura, tem força de um ser próprio. Então aqui, quando ele diz todo voto, todo juramento ligado para violentar o seu ser, o seu homem o validará, o seu homem o anulará. O seu homem, eu não estou dizendo que o marido ou o pai, eu não estou negando a legislação bíblica, mas ela precisa ser amplamente entendida que o seu homem, o seu ser precisa validá-lo, ou ele precisa anulá-lo. Quando uma pessoa vem aqui e faz um voto público, o meu ser votante pode validá-lo ou anulá-lo. Mas como assim, Leonardo? Pelo fato da sinceridade do cumprimento do voto. Então, no ato que ele é votado, Adonai sabe se o seu ser validou ou se o seu ser dissimulou o voto. Por isso que ele é público. Eu vou repetir. É no ato do voto que Adonai sabe, Adonai é conhecedor do futuro. Ele sabe se o que eu votei eu pagarei ou eu não pagarei. Por isso que é o seu homem, o seu ser valida ou não. Falar, qualquer um fala. Validar isso interiormente e publicamente são outros 500. Por isso que o voto, ele é visto como algo não incentivado, porque ele é de cunho pessoal, mas é visto negativamente como um recurso perigoso, quando ele é um recurso iminentemente necessário para a sobrevivência. É por isso que, se não entender isso, não vai entender Devarim até o capítulo 9, que é o livro que nós estamos estudando, o livro do Deuteronômio. Normalmente é o último recurso. É a confissão de pecado e o voto, é onde o homem se atrela no último instante da vida. Lembra do ladrão da cruz? Eu não ia nem lá nisso, mas só lembra do que ele fez. Ele arrepende, que foi o ato redentor dele ali, foi o arrependimento. Ele arrepende, mas se vocês olharem ali, ele faz um voto silencioso diante do Messias. Eu não vou entrar agora, porque senão não chego nem no... Ontem eu recebi a notícia que eu só teria amanhã e eu tenho que me virar aqui para dar conta disso aqui pela manhã, né? Porque vocês sabem que eu acabo extravasando o tempo. A violência contra o nosso próprio ser se dá pelo jejum. Eu posso jejuar. Se dá pela abstinência de prazeres físicos ou abstratos. Eu voto que não beberei álcool. É um voto. Pode ser temporário, pode ser permanente. O jejum pode ser permanente, pode ser temporário. Mas eu posso votar abstrações. Como é que vocês vão saber da minha abstração? É o meu ser que valida o meu voto. Leonardo, o que você está falando? De uma abstração. Eu quero votar a Adonai que eu não serei mais vítima dos meus próprios sentimentos. E aí eu vou lutar para a morte da minha natureza carnal por força de voto se subjugar. Não simplesmente por obediência à Torá, porque isso é uma premissa da Torá, fazer morrer a natureza carnal. Mas eu posso votar, eu posso trazer um peso maior sobre mim para que eu tenha força de cumprimento. Eu posso votar de forma abstrata
que eu não me apegarei mais a questões humanas, como o Dia dos Pais, por exemplo, onde eu vou ficar triste na véspera porque papai não vai me ter na casa dele para celebrar o dia do papai, quando a Bíblia diz que isso é parte de um fundamentalismo humano e não tem vínculos com Torá. A Torá diz ali, Kavod et, tábua da direita, quinta linha, glorifica et, ao pai e à mãe, glorifica. E eu me resumo uma vez ao ano, sentar na mesa ao domingo para comer com o papai, para dizer que eu sou um filho que o reconhece, quando é uma glorificação por meio de atos de justiça, de submissão e de obediência à Torá. Porque se você fizer isso, você vai estar glorificando os seus pais e os meus. Portanto, essa é uma abstração, ninguém sabe o que está aqui dentro. Se eu vou me continuar a permitir me seduzir por isso. Moisés está lidando com isso no início do livro de Devarim, presta atenção. O objetivo desta aparente violência... desculpe, tem outra forma de privação. São as não sentimentais e as não físicas. Um exemplo simples, o Shabat e as festividades. É um estatuto da Torá guardar sábado e os feriados bíblicos. Quando eu me prendo por meio de voto e me privo de não deixar de cumpri-los, eu estou criando com Adonai um liame, porque ali ele crê que a minha renúncia é para buscar algo diante da presença dele. Então eu não perco o Shabat. Imagina você roubar o direito de alguém em Shabat. Como fica isso? O indivíduo tem o direito, mas ele é consagrado em Shabat e ele é furtado de Shabat. Complicado. Os objetivos desta aparente violência é fazer um compromisso sólido com algo de valor inestimável para o homem. Quando o homem calcula o valor deste liame, dessa conexão com Adonai, ele entrega o que for necessário para recebê-la e sustentá-la. Então, o que parece uma violência, na verdade, é um prazer. É violento para quem vê, não para quem contrai o voto. Por isso que a questão da violência ela é aparente. No caso, o humano pode votar a sua própria existência, o seu próprio ser, como meio de alcançar o favor de Elohim em seu sentido mais amplo. O Números capítulo 6, não precisa ir lá, eu vou ler para vocês o verso 13. Esta é a Torá do Nazireu, é uma outra forma de voto, é uma vida de restrições. Sansão, Samuel, João Batista, em Atos ali Paulo com alguns homens cumpre voto de nazireado no seu encerramento. Esta é a Torá do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias de seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Tem uma data para começar, tem uma data para terminar. Ele se violenta durante um tempo. Então quem olha para aquele indivíduo fica com pena. Ele não pode encostar em nada fermentado, o cabelo dele não pode ser tocado, ele não pode participar de funerais de parentes próximos. Aí olha e fala, meu Deus, que violência contra esse ser. Quando ali dentro ele é regozijoso pelo que ele está recebendo, por essa abstração que ele deixou para trás. Segundo Timóteo, nós vamos ver um voto permanente. Esse eu quero ler com vocês. Paulo aqui vai falar muito bonito sobre isso. Enquanto vocês abrem 2 Timóteo capítulo 1, eu vou ler outra passagem da Torá que vai dizer que o voto pode ser permanente ou pode ser temporário. O voto da cativa de guerra, Deuteronômio capítulo 21, Leomar, no verso 14 diz assim: e se não te agradardes dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens violentado, a tens humilhado, porque o hebreu exige uma renúncia plena ao longo de 28 dias dos sentimentos familiares e das culturas familiares que ela tinha para que ela venha para dentro da casa do hebreu. Quando aquele voto que ela faz se rompe, ela não cumpre dentro do prazo, o voto pode ser
rompida, ela é devolvida à casa do pai. Deuteronômio capítulo 21. Então esse aqui também é um voto que pode ser permanente, porque se ela for até o final da vida honrosa com a sua palavra, ela morre na casa deste hebreu. Se ela não cumprir, o voto foi rompido. Então aqui é um mesmo mandamento com força de ser temporal ou permanente, ok? Agora olha o de Paulo, é nesse aqui que nós nos enquadramos. Porque este voto não é a respeito de sentimentos, é a respeito de servir ao cabeça da comunidade. Quando você vota o serviço ao cabeça da comunidade, você se vê como Paulo aqui. Capítulo 1, verso 8 de 2ª carta de Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Adão, do nosso mestre, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prisioneiro tem direito ao quê? Aqui. A nada. Ele é prisioneiro. Ele votou servir o Mashiach, Ulisses, e ele vai ser visto permanentemente como um prisioneiro ao voto. Ele não quebra, não rompe. A porta da cadeia pode abrir e ele permanece dentro da prisão. Inclusive teve um fato desse lá em Atos, que deu terremoto, o carcereiro queria se matar em pânico. Calma, ninguém vai fugir. Assume seu posto, que está todo mundo aqui. Ninguém fugiu de dentro da cadeia. Exatamente. Sou prisioneiro seu, antes participo das aflições do ensino segundo o poder de Elohim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Yeshua, o Messias, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador. O que ele está dizendo é que a promessa do homem que guarda a Torá de contrair um liame com Adonai por meio de Yeshua é previamente à existência carnal de Yeshua. É o que o texto está dizendo, estou errado? E vem até os dias de hoje, quando ele apareceu. Paulo estava ali anos depois da morte e ressurreição de Yeshua. Então tem validade até os dias de hoje. Aquele Yeshua anunciado em Gênesis capítulo 1 como a luz do mundo, materializou-se em carne, e o liame que ele proporciona entre mim e o Pai está de pé, depende da minha adesão, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo ensino, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele... Aqui está o perigo. Se nós tivermos uma errônea concepção deste liame personificado em carne chamado Yeshua, quem é este homem? Qual é a sua essência? Qual é a sua origem? Qual é o seu papel? E quem ele é, biblicamente falando? Se eu errar nisso, eu vou aderir a um liame falso, mesmo achando que estou aderindo ao liame correto. O problema encontra-se nas características messiânicas particulares, o qual o mundo não conhece. Jesus Cristo não é essa pessoa. Eu vou repetir. Yeshua, filho de Abraão, filho de Davi, filho de José, é o liame perfeito entre a humanidade e o Pai. Mas ele não representa a figura de Jesus Cristo narrada há 2000 anos por historiadores, teólogos e etc. Aqui está o problema. É o mesmo que eu olhar dois carros. A carcaça é igual, a cor é igual, o nome é igual, os acessórios são iguais, Ulisses, mas o que tem dentro do capô é diferente. Nós conhecemos o exterior daquilo que é o liame entre nós e o Pai, a conexão. E a modinha agora dos que alegam conhecer Torá
é dizer que não há intermediário entre o homem e o Criador, baseado nas doutrinas judaicas ortodoxas tradicionais. Sempre houve. O único momento da história da humanidade que não houve um intermediário foi o Éden antes do pecado. O homem, a sua forma, imagem e semelhança de Elohim. Depois disso, sempre houve, a partir de Caim e Abel, sempre houve um intermediário. O intermediário de Caim foi um, o intermediário de Abel foi outro. Um entregou animal, outro entregou o produto do campo. Então sempre houve um intermediário que foi sacrificado em lugar do verdadeiro culpado. Isso não mudou. O que nos foi apresentado há 2000 anos atrás foi a face do verdadeiro intermediário, a qual os teólogos, os historiadores, os arqueólogos e os religiosos fizeram o grande favor de deturpar. E Moisés está aqui em Devarim dizendo: olhe para ele. 1500 anos antes, olhe para ele. Se apegue por meio de um liame permanente a ele, porque ele vai dizer que a pedra, a nuvem esteve cobrindo Israel durante todo o tempo no deserto, e a nuvem era o Messias. Em seu mais profundo desejo de conhecer o Criador ou buscar o seu favor, o humano lança a mão deste recurso para se ligar a ele por meio do voto, composto de palavras. O voto é falado, devarim, palavras, íntimas ou públicas e que devem ser cumpridas a qualquer custo. Assim conectamos a semana passada com a paraxá de hoje, na qual Moisés, em seus últimos dias, narra a história de Israel no deserto ao longo de 40 anos. Exalta os feitos de Elohim e o eleva a um patamar de único Elohim, para uma geração privada das grandes maravilhas ocorridas no Egito. Por que Moisés fez isso? Por acaso era oculto aos nascidos no deserto ou aos menores de 20 anos que saíram do Egito a história do Egito? Não. Mas por que Moisés está repetindo? Porque o mesmo liame que a geração do Egito teve ao crer em Elohim e partir, esta geração e as gerações que a sucederiam precisariam ter a sua própria experiência de conexão com Elohim para penetrar a terra. Eu não posso herdar a vida eterna baseada na experiência da pastora Sandra com isso. Pode me ajudar a caminhar, pode me aconselhar como fazer, mas não faz por mim. Não dá para viver apoiado na experiência de terceiros, porque a minha experiência com Elohim vai exigir de mim um voto meu, íntimo, pessoal, particular, o qual eu mesmo, Levi, vou dizer se sustento ou não. Quantos já tiveram aqui nesta frente desta casa ao longo desses 10 anos aqui dentro, trazendo votos atrás de votos a Elohim, e hoje estão lá fora negando o nome de Elohim, negando a Torá e a Yeshua HaMashiach em muitos casos. O voto foi reprovado no ato da concepção. Por isso que o marido e o pai, ele rejeita Ulisses. O voto no ato que ele é contraído até o final da tarde daquele dia. É o que diz a paraxá de Números capítulo 30. Mas nós já sabemos que este marido e este pai é você mesmo. Quando lá dentro a sua fala não foi compatível com a sua certeza. É aí que a gente é reprovado. Só que eu quero aqui, ó. Eu faço uma oferta aqui para vocês. 10 mil reais para quem acertar se eu sou o cumpridor das minhas promessas e dos meus votos. Quem paga para ver aqui agora? Eu não sei os seus. Eu não sei os seus. Eu não sei os da senhora. Mas eu e Adonai sabemos se eu sou ou não fiel a ele. O Deuteronômio para muitos trata-se de uma narrativa de memória e até mesmo de um resumo histórico para a geração futura, também podendo ser encarado como um resumo da Torá para os jovens. Já ouviram falar nisso?
A repetição das palavras outrora ensinadas trataria de uma tentativa mosaica, Leomar, de aguçar o intelecto humano a respeito do ensino e da fixação do ensino. Olha como resumem Moisés a nada. Moisés é um professor desesperado para não reprovar uma turma. Igual tem um aqui que está querendo reprovar 3 da turma que não cumpriram a atividade de hoje à tarde. Na verdade, a porção inicial do livro de Devarim esconde de maneira subliminar o desejo de Moisés ensinar o povo a necessidade de se ligar intimamente com Adonai por meio deste liame, visto que a fragilidade humana e sua recorrente força para se afastar de Elohim foi repetidamente exposta ao longo de 40 anos. A sutileza de Moshe se impôs sobre a passível clareza por se tratar de algo que o ser humano precisa fazer voluntariamente. Moisés está assim, ó. Diferentemente do que eu faria. Leomar, você precisa fazer um voto para você ter as suas experiências com Adonai e a vida eterna. Faça um voto. Moisés está assim. Os nossos pais no passado, Leomar, fizeram votos. Viram o mar abrir. Viram o exército de Faraó morrer. Viram o maná. Viu isso, viu aquilo. Mas Moisés, no fundo, está querendo que o indivíduo compreenda a necessidade própria de contrair o voto. Mas ele não pode dar um empurrãozinho. Moisés fica entre o homem e a divindade, tentando levá-lo a... João capítulo 6, 17. Isso aí. A angústia, Rita, é porque se não houver um liame contraído com Adonai, não há sustentação do relacionamento. Vocês nunca perceberam que a Torá oculta totalmente 38 anos de história da vida bíblica? Conta a história do primeiro ano da saída do Egito, uma parte do segundo ano e depois salta para o 40º ano. O que aconteceu nesse meio termo? A consequência da quebra do liame. Ela não é narrada. Sabe por quê, pastora? Não adianta. Porque o final da quebra do liame foi não entrar na terra. A gente não precisa saber o contexto. Só precisa saber que o resultado, seja ele qual for, é não entrar na terra. É não herdar a vida eterna. Sem o liame, sem essa conexão profunda, pessoal, voluntária e íntima, esquece. Não há vida eterna. Moisés estava ali tentando lutar entre saber a necessidade do voto, mas também saber que ele não pode ser cobrado de ninguém, que se pudesse ele faria em nome de todos. Por que vocês acham que Moisés parou na frente de Adonai e disse: me deixa entrar na terra? Porque ele ainda queria lá dentro lutar nos seus últimos momentos para que eles entendessem esse respeito. Não. Eles tiveram 40 anos, Moisés. Viram tudo, Moisés. Mas eu vou te deixar ver o futuro de Israel. Para Charré. Ele sobe ao monte, ele contempla Israel geograficamente e historicamente até os dias de hoje. Ele sabe quando o Irã vai atacar. Ele sabe qual é a resposta de Israel. Moisés viu o futuro. Moisés viu o resultado. E nós estamos aqui na internet especulando o que vai acontecer. Moisés já viu. Ele gozou da atemporalidade divina de enxergar passado, presente e futuro num mesmo momento. E a gente se perde em De Volta para o Futuro e o Exterminador do Futuro, né, Bira? Sem saber quem foi, por que o que aconteceu aqui já foi lá, e a gente fica igual um bando de barata tonta tentando entender o tempo. Moisés simplesmente viu. O amor de Moshe pelo povo não poderia ser maior que seu liame vital para com a Torá.
Presta atenção nisso aqui. O amor de Moisés pelo povo não superava o amor de Moisés pela Torá. O liame dele com o Criador não permitia que nem por amor ao povo ele violasse a Torá. Porque ele não era sentimental. Ele já tinha votado que esta parte da alma dele já tinha ficado para trás. E olha o que o texto vai falar. E por isso, ele é eternizado por carregar a honra nominal da vontade divina, quando a cada Shabat erguemos a Torá e dizemos: Vezot HaTorá, Asher Sam Moshe, Lifnei Adonai, Bnei Israel, Alpi Adonai Beyad Moshe. É esta a Torá. Pois diante dos filhos de Israel, conforme o Eterno, por intermédio de... Olha o liame de Moisés. Este liame de Moisés foi tão profundo que foi o que impediu ele de votar em nome do povo ou dizer: votem. Moisés não botou ninguém contra a parede. Arrependimento de pecado, ele botou um monte contra a parede. Julgar para que descessem à sepultura, ele fez várias vezes, mas votar por alguém, ele não cruzou essa linha. Pode falar, Leomar. Essa angústia que Rita Alvina falou, e ele não se colocar em foto pelo povo, porque ele... Olha só o que diz no final de Deuteronômio, não precisa ir lá não, que eu vou fazer a leitura rápida. No capítulo 31 ele diz assim no verso 16: Disse o Eterno a Moisés: dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá com seus deuses estrangeiros da terra em que estão entrando. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que eu fiz com eles. Moisés não podia fazer isso. Ele não podia romper essa linha. Não, porque ele tem que amar a Adonai sobre todas as coisas, não o povo. Dessa forma, não. Partindo desse princípio, que diante de circunstâncias delicadas, o ser humano não pode ser forçado a fazer voto. Você não pode chegar para alguém no leito de morte e dizer: faz um voto. Não. Quantas vezes nós erramos com isso? Pensando que você pode exigir da pessoa um voto à beira da morte. E que mesmo sabendo dos riscos que corre, uma ligação permanente com o seu Elohim deve ser uma ação com motivação pessoal. E o conhecedor da Torá não deve exigir o voto como recurso para a vida, mas pode apenas oferecê-lo. Eu vou lembrar aqui, que eu já falei isso aqui, é público, ele também não se incomoda que eu fale, mas na crise do Covid, eu virei para o seu irmão e falei com ele: só tem um recurso que te tira daqui, mas isso depende de você. Você sabe que só lhe resta um recurso. E ele fez o voto e saiu vivo daquela UTI, às vésperas de ser entubado. Se ele cumpre ou não o voto, Adonai soube ali na hora se a fala dele foi sancionada ou se não foi. Assim nós temos que aprender a lidar. Eu não posso fazer pelo outro. A sensibilização mosaica visando despertar a vida no interior de qualquer humano é um papel limítrofe para o servo de Elohim. É por isso que Moisés volta na história. É por isso que Moisés ensina pelo testemunho dos próprios pais qual é o fim de quem atrela-se por um voto e de quem se recusa a cumprir um voto feito ou mesmo se recusa a votar. Que mesmo desejando a remissão e salvação de alguém, deve se limitar a oferecer o recurso para o tal. Isso é difícil. Moshe poderia ter abordado toda uma geração de maneira direta e clara, condicionando a posse da terra física como sombra da eternidade. Ele poderia ter chegado e dizer: cruzar a terra física é igual a alcançar a eternidade. Ele não fez. Não tem uma linha disso escrito na Torá. Mas subliminar, de ponta a ponta a Torá fala sobre isso. Ninguém pode forçar a porta do outro. Ele fala: dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. Segue a vida, escolhe a vida. Ele só diz qual é o caminho, mas ele não carregou ninguém ali. Moshe poderia sim ter feito isso. Entretanto, ele escolheu fornecer um ensino com devarim.
ele destaca os últimos 2, 3 meses da vida dele com palavras, palavras e palavras e palavras, para que esta palavra penetrando sensibilize o homem para que voluntariamente ele escolha. Que se acolhidas no interior, como o pão é acolhido no ventre, em dias de fome, daria ao humano a oportunidade de voluntariamente fazer votos ligados com o Criador. Quando existe alguém numa necessidade iminente de comer, você oferece o pão. Se ele vai estender a mão ao pão ou não, você não enfia o pão na boca da pessoa. Você oferece a salvação, a palavra que o conduzirá a uma vida eterna. Mas você não faz goela abaixo. Vocês já tiveram a experiência de entregar comida para alguém na rua e a pessoa não querer o que você entregou? Eu já passei por isso. Olha e despreza. Talvez esteja nessa compreensão o fato do livro de Devarim ser conhecido como o Código Deuteronômico. Um conjunto de palavras menos concisas que o tradicional padrão da Torá. A Torá é 1 mais 1 igual a 2. O Deuteronômio, 1 mais 1. E também com uma sintaxe muito mais complexa. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. O Deuteronômio parece não respeitar a lógica das orações, porque é um código. E um código precisa ser acessado por meio de uma senha. Tem que ser descodificado. A salvação, ela não é uma coisa aberrante como uma placa luminosa informando o caminho. Ela é algo sutil, que por meio de uma experiência interior com Adonai, eu e você temos como achar o caminho certo. A samaritana entendeu o caminho. Eu não vou lá não, em João capítulo 3. 4, né? 4. Cadê o teu marido? Porque o que tens não é seu, é profeta. Ela foi acusada de prostituição e adultério na cara. E ela disse, é profeta. Ela reconheceu. Aquilo deve ter descido amargo, mas para ela foi doce. Porque ela viu o caminho, não era uma placa sinalizando que abraçou ela e que no final do dia estaria na cama com ela, sendo o outro marido dela. Porque é assim que acontece no mundo religioso atual, tá? Você se compadece de uma alma aflita e termina com ela. Isso. Quando Yeshua vai e fala assim, adúltera, prostituta, é o Salvador. É essa codificação que a maioria não consegue descodificar. Aquela mulher provavelmente, pastora, tinha uma angústia interior, que quando ela conhecesse o Mashiach, ela tinha um voto pronto para fazer por ele. O liame que a conectaria com o Pai. Notem que a narrativa é descrita geograficamente além do Jordão. Vocês já observaram isso aqui? Eles ainda iam cruzar o Jordão, não é isso? Mas a narrativa está dizendo que ela era além do Jordão. Alguém consegue me explicar isso? Vamos ler o texto? Dentro do território de Canaã, o qual ainda havia de ser conquistado. Ou seja, o autor se coloca em uma situação posterior ao advento cronológico da morte de Moisés. O livro inicia requerendo um código para decifrá-lo. Olha aqui o Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Eu vou ler em outra tradução. Eis as palavras que Moshe falou a todo Israel na passagem do Iarden. No deserto, na estepe, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizarrav. 11 dias de Horebe a Kadesh Barneia, pela estrada do Monte Seir. E é o 40º ano, na 11ª lunação, no primeiro dia da lunação, Moshe falou aos Bnei Israel tudo o que Adonai lhe havia ordenado para eles. Ele repete a Torá no primeiro dia do 11º mês do 40º ano da partida do Egito, mas o texto diz que o autor estava do lado de lá do Jordão. Mas Israel ainda não tinha cruzado o Jordão. Alguém me explica isso? Tem um código por trás disso.
A fala de Moisés em Devarim já era atemporal. Vou repetir. A fala de Deuteronômio, capítulo 1 ao 9, ela é atemporal. Discute-se, inclusive, se foi Moisés que escreveu, mas aqui está dizendo que a fala de Moisés ecoou além do Jordão. Explica para mim. Ou nós vamos cair na contradição de que partes da Bíblia eu deixo de lado porque eu não tenho argumento, não tenho o que falar, ou eu vou aderir a Adonai para entender como que algo dessa potência aqui é possível de acontecer. O texto diz que Moisés não cruzou o Jordão, que ele foi enterrado no monte Nebo, que ninguém sabe aonde. Explica isso aqui para mim. A mesma explicação que eu desafio alguns aqui a ir a João capítulo 20, que está escrito literalmente que a Páscoa caiu num Shabat e que Yeshua ressuscita num Shabat e não no terceiro dia do domingo. O que os teólogos cristãos engolem para não discutir, porque se apoiam em Mateus, Marcos e Lucas, que aparentemente fala do domingo. Caso que sustenta uma falsa ideia de que o sábado foi substituído pelo domingo. Me explica por que João rasga a página. Tem um código por trás disso. E esse código não está disponível no Google, não está nos livros de teologia. Dominar hebraico não te ajuda em nada com isso e nem me ajuda. O que vai ajudar é uma intimidade com Adonai para nós decifrarmos isso aqui. O texto da Torá afirma que Adonai violentou o ser de toda uma geração que caminhou 40 anos no deserto. E isso, mesmo parecendo agressivo e abusivo, demonstra o profundo desejo divino de trazer o humano de volta à sua presença. Explica direito aí, porque senão fica solto. Explica direitinho, Leomar. É o que faz Esdras e Neemias, quando eles encontram o povo todo desgarrado da Torá. Parece uma violência quando eles mandam separar as mulheres, matar aqueles... Fechar as portas em sábado, não negociar. Aí tem um texto lá em Neemias, que eu estou com ele aqui aberto. Vai lá. Não vou ocupar seu tempo, vai não. Vai lá, que só vai ter amanhã, nós temos que resolver de manhã. Não sei. No capítulo 8 de Neemias, verso 8, diz assim: leram no livro da Torá de Elohim. Era o livro de Deuteronômio, tá? O livro encontrado ali em Esdras e Neemias era Devarim, tá? Só para vocês prestarem atenção. Esclarecendo-a. Neemias 8:8. Eles estavam ensinando Deuteronômio, Devarim. Perfeito. Porque eles encontraram o livro e ele reúne, o texto todo é bonito, depois lê com calma. Ele fala bem assim no verso 8: leram no livro da Torá de Elohim, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Porque o povo estava muito afastado. Não tinha código. Não tinha esse liame, não tinha essa intimidade mais. Então ia forçá-lo ao povo ter essa intimidade para que o templo pudesse ser reconstruído. Perfeito. E aí os levitas vão gritar: calai-vos, calai-vos e calai-vos. Os levitas gritam com todo o povo para se calar, para ouvir estas palavras, né? Situação de Josias quando encontra o livro. Perfeito, é o livro de Deuteronômio ali também. Perfeito, isso. Observem que nós lemos os versos 1, 2 e 3 e diz que, olha que coisa interessante, ele estava além do Jordão, diante de Suf, e é o 40º ano, na 11ª lunação, no primeiro da lunação. Mas antes ele fala uma frase solta: 11 dias de Horebe a Kadesh Barneia pela estrada do Monte Seir. O que está por detrás dessa informação aparentemente desconexa aqui é que ele está dizendo que no segundo ano do deserto foi rompido o liame com Adonai, porque daquele momento que eles pecam com a questão dos espias, se eles marcham em linha reta a Canaã, seriam 11 dias de marcha para cruzar o Jordão. Por isso que o Deuteronômio vai dizer 11 dias de Horebe a Kadesh Barneia. Ele bota solto aqui, pela estrada do Monte Seir. Era uma linha reta que duraria 11 dias, e quando a arca repousava, dizia, Números capítulo 11, a marcha da arca sai do centro do arraial para a frente do arraial,
e eles andariam 11 dias para chegar ao Jordão, cruzar o Jordão, mas o liame foi rompido. Aí 40 anos depois Moisés está dizendo, eu estou repetindo a Torá, dada em Horebe, tire uma linha reta, vá a Cades Barneia e cruze o Jordão, 11 dias. 40 anos. O rompimento com Adonai custou 40 anos de deserto. O que ele está dizendo por trás dessas palavras aparentemente soltas aqui, desconexas, era o último mês para completar 40 anos. Em um mês eles estariam cruzando o Jordão. Moisés está dizendo, para que 40 anos se você sustentar o seu voto, o seu liame? Em 11 dias eu e você cruzamos o Jordão. Entenderam isso? Tem um código. Notem que as privações impostas por Adonai, visavam ensinar o homem que, impondo-se restrições em todas as suas formas que nós já discutimos, naturalmente o humano buscaria ligar-se com seu Elohim, por causa da esperança do sustento emanado dele. Quanto mais você se priva, mais você experimenta a compensação divina pela privação. Quanto mais minha vida é uma esbórnia, desculpa a palavra, menos experiência e oportunidade eu dou para Adonai se fazer presente na minha vida. Eu me sacio com tudo, com açúcar, com álcool, com mulher, com carro, com viagens. Eu não dou chance para Adonai. Ele não tem privação de nada. Ele tem amor demais. Mamãe cozinha para mim no domingo, papai no sábado. À noite eu chego, está tudo prontinho em casa, roupa lavada, comida pronta. Eu não tenho espaço para ter privação. Eu sou mimado. Aí eu aceito me privar quando eu preciso perder peso. Aí eu faço uma dieta ultra radical, carbo-free. Corta o trigo, corta o açúcar, corta a gordura, viro capa de revista. 10 quilos em 2 meses. Aí eu impus uma restrição não para dar espaço a Adonai, mas para piorar a minha situação de alma, porque eu quero me ver melhor, porque Adonai, a ele eu não dou espaço. Isso não é liame. Não é liame. Isso não é liame. Olha só, hein? Eu vou aproveitar o jejum de Pêssah para tirar o trigo uns dias e dar uma diminuída. Aí eu como um pedacinho da matizá para dizer que eu estou cumprindo o Pêssah. Quando o humano aceita esse fato com sinceridade e sem revolta, ele é aguçado a procurar um elo permanente com Elohim e entende a necessidade das abstenções ao longo da vida. Visando manter esse relacionamento intacto, ele substitui a revolta pelo amor incondicional. Quando o humano aceita esse fato com sinceridade e sem revolta, que fato? De se abster de algumas coisas, ele é aguçado a procurar um elo permanente com o seu Elohim e entende a necessidade das abstenções ao longo da vida, ou seja, ele vira um aflito por abstenção, visando manter esse relacionamento intacto, ele substitui a revolta pelo amor incondicional. O texto afirma que a privação inicial, visando a pedagogia, que é o quê? É a privação de quê? Primeira coisa que você aprende a se privar na Bíblia: fazer jejum. É a coisa mais básica do básico, do básico do básico. Eu vou aprender a jejuar. Não tem outra privação. Não adianta. Começa pelo jejum, são as primeiras experiências. E a própria Bíblia tem Yom Kippur para jejuar. Tem inúmeras coisas que você tem como se pautar biblicamente, fora as questões particulares. Inicia com a aflição pelo alimento físico, no caso, o pão. Só um parênteses, não vale
para jejum intermitente, tá bom? Porque jejum intermitente de 16 a 18 horas para perder barriga não é jejum. Porque o jejum é a busca da aflição, não da perfeição escultural. Fecho parênteses. Eternizado na Bíblia a partir de um símbolo universal de alimentação. A Bíblia vai falar de jejum quando o homem traz aflição por pão, na sua forma mais genérica. Assim podemos entender que numa espécie de extravagância, o santo busca nos sensibilizar por meio desse instrumento pedagógico para aprendermos a lidar com os dias vindouros da nossa era, que vão exigir aflições. Ele começa me ensinando a criar a aflição para mim mesmo com o jejum, como uma pedagogia preparatória para quando os dias de aflição reais vierem, que vão me exigir o jejum. Aí o sujeito vai celebrar Yom Kippur, 25 horas de jejum. Come igual uma topeira na véspera. Olha no relógio, pastora. Vai dar pôr do sol 18 horas, 5h30. Ele baixa no hambúrguer, na batata frita e no refrigerante para se acabar. E o pior, passa o jejum de Yom Kippur pensando na churrascaria no dia seguinte para compensar. Uai, pastor, eu estou fazendo algum exagero? Estou fazendo algum exagero? O jejum de Yom Kippur é um jejum de 25 horas que nós fazemos no ano por uma aflição única para arrependimento de pecados de um ciclo inteiro que nós não nos resolvemos com Adonai. E a minha preocupação está em suprir o meu desejo pré e pós-jejum. Sabe qual é a validade disso? -1. -1. Que além de não cumprir, você distorce o mandamento. Então é menos alguma coisa. O texto em Amós capítulo 8, verso 11 ao 14 diz assim: eis que vem dias, presta atenção, se você não aprender a se afligir voluntariamente para se preparar para estes dias do profeta Amós, esquece suportar os dias do profeta Amós. Diz o eterno Elohim: em que enviarei fome sobre a terra, não de alimento, não é de pão não, nem sede de água, mas de ouvir as palavras Não vai ter ninguém ensinando sobre o liame que sustenta a vida com Adonai. E irão errantes de um mar até o outro. Engraçado, né? O cântico que os palestinos estão incitando o mundo inteiro a fazer é que a Palestina é de mar a mar. E irão errantes de um mar até o outro, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra Devarim, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. São os primeiros preguiçosos a cair. Quanto mais velho e mais experiente, mais chance nós temos de acertar. Os jovens são um pesadelo, comem demais. Para fazer jejum é uma tragédia. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus Odã, e vive o caminho de Bercheva, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Se o problema vai ser a privação de pão, que simboliza a palavra de Elohim, nós precisamos entender o que é pão. Vocês vão me dar mais um tempinho, porque não tem estudo da tarde não. Vocês estão entendendo que o problema, Ulisses, da falta da palavra começa por eu não conseguir suportar a privação do pão físico, mas que vai chegar um tempo que a privação do pão físico vai ser tão irrisória perto da privação da palavra, que se eu não conseguir passar por esta privação aqui, eu não vou suportar viver sem um ensino verdadeiro da palavra. A palavra é Lehem. Aquele mascote apresentado semana passada, se tiver a imagem dele, bota aí de novo para quem não viu. A palavra Lehem, ela deve ser transliterada na sua forma universal de compreensão, ou seja, adaptando a leitura ao ouvinte e ao leitor. Então a tradução Lehem, com o CH substituindo o som do Het, deve ser substituída pelo som de H puro,
porque não estamos no leste europeu, onde CH faz som de R. Se nós queremos apresentar um pão para a cidade, um pão público, ele precisa ser lido, visto e compreendido de maneira clara. Lehem. O plural, lehamim, derivado de um verbo, laham, que significa alimentar-se, consumir, física ou figurativamente, por implicação, batalhar, devorar, comer, lutar, superar ou prevalecer. No contexto da gramática hebraica, a palavra pão define habitualmente os alimentos de uma forma geral. Aqui está o problema. Nós dissemos alguns minutos atrás que eu posso olhar para um carro, ele tem pneu igual, cor igual, nome igual, pintura igual, mas o motor dele, escondido no capô, é diferente, lembra? Jesus Cristo, nas suas multiformes definições, não pode ser confundido com Yeshua HaMashiach. Porque senão eu dou Yeshua um contexto de pão genérico na sua forma alimentar. Yeshua pode ser um macarrão, um arroz, um feijão, uma fruta, porque a palavra lehem, ela é genérica. Yeshua é específico. O pão com que ele se identifica é um pão específico. Então este não é qualquer pão. No contexto da gramática, a palavra pão define habitualmente os alimentos de uma forma geral, sendo uma palavra genérica para toda e qualquer forma de suprimir a necessidade de comida, seja ele humano ou não. Até os animais comem pão. A vaca come pão quando está pastando. O bezerro come pão quando está pastando. O tubarão, quando come um peixe, ele está comendo o pão de cada dia dele. Então é genérica a palavra. Olha como é que ela é genérica. Não precisa ir lá não para a gente adiantar. Juízes 13. Então Manoá, pai de Sansão, disse ao enviado, aparece o mensageiro de Elohim: permite-nos deter-te para que preparemos um cabrito para ti, para você comer. Porém o enviado do Eterno disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. Ele disse que o cabrito era um pão, porque ele estava falando de uma refeição de forma genérica. Outro exemplo, 1 Samuel capítulo 14. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul amaldiçoou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão, tinha mel. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a maldição. Mas não era maldição de pão? Pão na forma genérica, se eles tocassem no mel, eles estavam com medo de ser amaldiçoados. Então o pão, ele é relativizado o seu significado. O pão na sua forma figurativa, segundo o Provérbios 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, falando para o homem. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, prepara o seu pão na cega e ajunta o seu mantimento. Formiga não faz pão, né? A aplicação metafórica da palavra pão estende-se ao aspecto laboral da vida humana. Tudo que é produto do trabalho humano é considerado biblicamente um pão. Quando tomamos o pão à mesa e o consagramos, Hamotzi, Lehem, Minharetz, a bênção do pão que vai ser feita agora, o fazemos desejando que o alimento em sua forma geral seja santificado na mesa que comemos, e o pão torna símbolo universal deste alimento. Então é por isso que nós damos a bênção do pão quando tem um Seudat. Nós vamos comer o que no Seudat semana que vem? Arroz, feijão, salada, farofa e, sei lá, alguma outra coisa que vai ter. Aquilo ali é um pão. Simbolicamente, aquilo é um pão. Mas se simbolicamente, pastora Sandra, tudo que é alimento é pão, todas as definições de Yeshua, o pão da vida, são válidas? Toda forma interpretativa de entender Yeshua é válida? Toda concepção do caráter de Yeshua é válido?
já que pão, na sua forma genérica, Ulisses, vale para tudo, não seria uma grande base estrutural para nós fazermos uma mistura religiosa e cada um assimila o que é bom da mesma fala da pessoa e transforma aquilo num sincretismo religioso? Porque o espírita tem uma visão de Jesus, o cristão tem uma visão de Jesus, o povo judeu tem uma visão de Jesus e até o muçulmano, nas suratas escritas a respeito dele, tem uma visão particular dele. Até no Corão fala dele. Qual dessas, pastora, tem razão? Já que pão é genérico, como sair desse problema? Aonde nós vamos ter a referência para saber especificamente quem é este Yeshua, o liame da humanidade? Nós temos que saber com que pão ele se identifica ou com que ele se associa. Ok, então, chegamos a uma conclusão. Anota lá depois para vocês olharem. Salmo 127. São as formas figurativas do uso da palavra pão. Provérbios capítulo 4, verso 17. Ezequiel capítulo 24, do 16 a 18. Números capítulo 14, versículo 9. Salmo 42, verso 3. Salmo 80, do 3 ao 6. Mas aí eu quero ir num ponto da Torá aqui. Todos esses são formas representativas e figurativas do uso da palavra pão. A metáfora envolvendo o pão, ela é tão poderosa que ganha ares hiperbólicos, exagerados, ao alinhar este alimento ao paladar divino, dando origem, mesmo que de uma forma distorcida, à expressão: este é o pão dos deuses. O Levítico capítulo 21, verso 6, verso 8 e 17 vai dizer que Elohim come o pão oferecido pelo sacerdote. Mas Leonardo, Elohim é espírito, ele não come pão físico, mas aqui está dizendo que ele come o pão oferecido pelo sacerdote. A representação do consumo físico do pão no ato sacrificial é o símbolo da aprovação divina pelo motivo o qual o ato foi realizado. Se o ato foi sincero, o pão foi consumido. Se o ato não foi sincero, o pão foi desprezado. Lembra do rei que tentou invadir o templo e quis sacrificar no lugar dos levitas e sacerdotes, e eles foram colocados à prova. Rei, tu és rei, mas a sua legislação dentro do templo não tem. E tiraram o rei de lá de dentro e não deixaram ele sacrificar lá dentro. Uzias. Porque seria um pão reprovado dentro da casa de Adonai. Os levitas peitaram o rei e botaram ele para fora. O incenso é um pão, é a matéria própria para isso. O texto vai dizer assim: que os levitas e sacerdotes serão santos a seu Elohim e não profanarão o nome de Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas do Eterno, o pão do seu Elohim. Portanto, serão santos. Portanto, o consagrarás, porque o pão do teu Elohim, ele vos será santo, pois eu, o Eterno, vos santifico, eu sou santo. O verso 17 diz: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu. O rei Uzias era defeituoso. Não pode oferecer o pão do seu Elohim aquele que não está alinhado às particularidades da vida íntima com este Elohim. Não é defeito físico. No momento em que o Eterno vira para nós e nos manda comer matizar fora do tempo tradicional de Pêssah, pega aí para mim, o Bira, ou o Ulisses, faz favor a caixinha. Não podemos deixar de assimilar que é uma ação extravagante. Nós estávamos até então acostumados a comer matizar no período de Pêssah, mas aqui tem uma diferença. Antes que digam que a congregação Rehovot está inventando moda de trazer Pêssah e o jejum de Pêssah fora do tempo, não estamos falando de jejum aqui. É um equívoco. Ele está nos dando uma ordem para comer o pão sem fermento.
mas não está dizendo para fazer restrição de trigo. Ele está pedindo para que nós nos identifiquemos com o pão o qual Yeshua se identificou. Porque assim, fazendo uma pedagogia básica, comendo matizar às portas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, então isso daqui nós comeremos até Yom Kippur, nós entenderemos a intimidade que criamos com o nosso Elohim, porque o liame é sem fermento. E Yeshua não se identifica com o pão fermentado. Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção. A matzah é o pão sem fermento. E aí eu recebi o telefonema da fábrica de matzah dizendo: Leonardo, nós vamos fazer uma fabricação fora de tempo de matzah. Você tem interesse? Eu não sabia do que se tratava, eu só disse que sim. Aí olha como é que veio aqui. Matzah, pão asmo, não é kasher para peça. Deixa claro no rótulo que não é para consumir isso em substituição ao jejum de peça fora de tempo, mas é uma matzah produzida nos mesmos termos da produção da matzah. O que é que não tem sobre ela? A bênção de santificação do pão asmo para peça, mas ele é um asmo. Por quê? Aí eu liguei para conversar com o rabino. O senhor pode me explicar qual é a diferença entre esta produção e a outra? Leonardo, nós já fazemos isso há muitos anos. Fornecemos matzah fora do tempo para algumas comunidades e lembramos de vocês este ano. Fomos incluídos. Não achem site para comprar, porque isso é codificado. Fomos incluídos voluntariamente depois de 10... Quantos? Mais de 10. 12 anos. 12 anos vendendo matzah aqui na cidade. Nunca nos tinha sido ofertado isso aqui. Aí eu pedi de início 2 caixas. Agora eu pedi mais 5. Mesmo que sobre, mas eu tenho que ter a oportunidade a ser dada. Nós temos que oportunizar as pessoas a entender o momento de liame exigido por Adonai. Qual é o liame? O símbolo do homem representado por este pão. Nós vamos nos educar pedagogicamente até Yom Kippur, o dia da redenção, para entendermos que o Redentor se fez um pão similar a este. Abre a Bíblia, por favor. Em Levítico capítulo 7. Por favor, tenham paciência. Eu vou terminar. O texto da Torá, no capítulo 7, verso 11, 12 e 13, diz assim: esta é a Torá das ofertas pacíficas. Alan, anota aí. Oferta de gratidão. Sábado que vem, presta atenção. Quando que se oferece a oferta pacífica? A qualquer? A qualquer? Só se faz oferta pacífica em peça? A qualquer momento você faz uma oferta de gratidão. Olha qual é o conteúdo da oferta de gratidão. Se fizer por ação de graças, com a oferta de graças trará bolos, lê alto, amassados com azeites, e bolachas asmas, ou coscorões asmos, untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassado com azeite. Com os bolos asmos trará a sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de... É necessário ter conteúdo asmo junto com o conteúdo não asmo para oferecer uma oferta de gratidão. Tem que tematizar o ano todo ou não? Tem que ter. Tem que ter. Olha o que o Êxodo 29:2 fala. E pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, bolachas ázimas, untadas com azeite, com flor de farinha amassada. Levítico 23:17. De vossas moradas, de cada casa, festa de Shavuot,
trareis 2 pães para serem movidos e 2 dízimas de 1 efa de farinha, serão levedados, são primícias ao Eterno. Então tem momento, Liz, que o pão é fermentado, tem momento que o pão é sem fermento, tem momento que o pão vira um bolo asmo ou uma bolacha asma. Então o pão se apresenta de 4 formas: a forma cristã, judaica, muçulmana e as demais outras formas que tem por aí. Então tem para todo mundo. Quem é Yeshua nessa história? Que pão é esse? Ele não fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, quem comer desse pão não terá. Ele é genérico, ele é o pão de forma, ele é o pão árabe, ele é o pita, o lafa de Israel. Qual pão é Yeshua? 4 tipos de pães na Bíblia: o lehem halot, a expressão que nós lemos aqui, bolo asmo, é a halá de Shabat. A halá, então, ela é vista como um bolo, não como um pão, por causa da mistura dele com azeite e óleo para fabricação. E é, segundo aqui a fabricante do pão, é assim que ele é feito. Existe o lehem hametz, que é o pãozinho fermentado comum que nós comemos no dia a dia, seja qual for a espécie dele fermentado. Existe o lehem matzot, pães sem fermento, e o hakik matzot, que é a bolacha asma ou coscorão asmo da massa achatada. Olha que interessante. João capítulo 6 é uma aula para nós a respeito de pão. É aqui que eu quero encerrar com vocês. Mas eu quero analisar uma questão com vocês aqui, que nós precisamos entender que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, na narrativa da Páscoa, da morte e ressurreição de Yeshua, eles narram o mesmo episódio. João não trata da cerimônia religiosa de Pêssar na sua narrativa, mas dos capítulos 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ali está o ensino, o código de Pêssar, o que ele ensinou na noite da sua morte e ressurreição. Então nós temos 3 testemunhos de um ato religioso sedimentado: a ceia, que não é ceia, nós não vamos voltar nisso, é o Seder de Pêssar que nós celebramos aqui há muito tempo. E João nos mostra o que ele ensinou naquela noite. Então, se você quer aprender Pêssar, o código está todo decifrado ali. Nós não temos tempo para entrar nisso aqui agora, mas eu quero abordar uma questão com vocês. Olha o que Mateus, segura o texto aí onde vocês estão, em João capítulo 6. Mateus 26, 26 diz assim: e quando comiam, Yeshua tomou o pão e disse: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Ele abençoou o pão, dá graças, parte e dá aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele cortou um pão. Marcos vai dizer: e comendo eles, tomou Yeshua o pão, abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Lucas 22, 19, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que vos é dado, fazei isso em memória de mim. Então toda vez que um pão asmo é quebrado e comido, é um memorial de recordação do sacrifício messiânico, do liame da humanidade com o Criador. Ora, o pão tinha fermento, o pão era uma halá, era uma bolacha amassada ou era uma matzá? O que ele estava na noite de Pêssar comendo? Com que pão ele se identificou? Qual é a verdadeira figura desta pessoa chamada Jesus Cristo, conhecido por todos? Ele é um pão não fermentado. A palavra de Elohim, que ao ser penetrada no homem, ela não incha, ela não aumenta, ela não fica vaidosa, ela se humilha e aceita os percalços impostos por Elohim na vida. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer: era um homem de dores, com uma afeição não agradável aos outros, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Elohim. Isaías capítulo 53, vai lá para ver.
Quem prefere comer um pão asmo do que um pão francês, Ulisses, quentinho, saído na padaria com uma manteiga derretendo dentro? O que eu quero dizer é que aos olhos o pão fermentado é muito mais apetitoso. Olhar para o Jesus que te aboliu a lei inteira e você vive pela graça é muito mais apetitoso aos meus olhos do que comer um pão que vai me fazer retornar para a Torá e é duro e com gosto quase nulo. Você come, tem gente que vomita esse pão quando come. Tem gente que se recusa a comer esse pão. Mas restringir o trigo porque causa câncer, tem assim, ó. Porque eu sou intolerante ao glúten. Eu costumo dizer com os meus colegas de profissão, porque eu trabalho na área da gastroenterologia, então automaticamente doença celíaca é uma coisa que percorre o meu dia a dia. Vitória é a capital do Brasil com maior incidência de pessoas portadoras de doença do glúten. De cada 10, 11 dizem que são intolerantes ao trigo. Eu costumo dizer que os 11 são intolerantes à palavra de Elohim. Eu não estou negando a existência da doença celíaca, que é uma parcela infinitamente pequena dentro do universo de seres humanos. Mas em Vitória, de cada 10, 11 alegam ser celíacos e intolerantes ao glúten. Chegam já falando, eu tenho intolerância ao glúten. Então a nutricionista deve ouvir isso aqui mais do que eu. Eu ouço isso. Facilita a vida, então restringe o trigo e vai. Você não convence uma pessoa disso. É a dificuldade que a pessoa já demonstra com o pão físico de que para a palavra de Elohim penetrar vai magoar. E o sujeito vai ter que ralar, vai ter que se abaixar, vai ter que se humilhar igual esse pão achatado que tem aqui dentro. Vai ter que ficar sem sal e sem gosto. Aí tem gente que bota maionese, ketchup, tenta dar uma mascarada para ver se encara o negócio. Chocolate para dar uma melhorada. E Yeshua não é assim. Ele é um pão simples. Ele é um homem de dores. Um homem que se abaixou o tempo inteiro, que viu o Império Romano que ele poderia no estalar de dedos julgar. Ele disse a César o que é de César, a Elohim. Ali ele mostrou o poder que ele tinha. Mas João capítulo 6, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. A famosa multiplicação dos pães. Vamos ver qual foi o pão que ele multiplicou em João capítulo 6? Vamos? Vamos lá, para a gente terminar. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante aqui para vocês. O texto de João 6, ele oculta, ele diz assim, ó, depois destas coisas, verso 1, Yeshua atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Se nós formos a Lucas capítulo 9, não precisa ir lá não, o texto vai dizer assim, ó, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Então o local da Galileia, onde acontece a multiplicação dos pães, era um local chamado Beit Saida. O que é Beit em hebraico, Levi? Tsaida em hebraico, se você olhar a tradução convencional do Segundo Testamento, os cristãos vão alegar que é a casa de peixe. Felipe, como é que é peixe em hebraico? Dag. Teria que ser Beit Dagim, plural de peixes. É Beit Tsaida. Beit Tsaida significa casa de nutrição, casa de alimentação, casa de sustento. Eles estão numa cidade que vai fazer chover pão, porque o nome da cidade é Casa do Sustento. Presta atenção. Presta atenção. Vamos voltar a João capítulo 6 para encerrar aqui. Verso 3. Então Yeshua subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Eu posso afirmar que já era o mês de Nisan aqui para vocês. Leonardo, não pode. Posso. Vou mostrar. E Yeshua, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe. Ele testa os discípulos. Presta atenção. Nós que alegamos ser discípulos do Mashiach seremos testados. E Yeshua diz, onde compraremos pão para toda essa gente?
ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que iam fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um dos 5.000 comesse um pedaço. Tinham 5.000 homens. Tá bom. Outros dos seus discípulos disseram: André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem Torá, 5 pães. Ele tem Torá, 5 pães de cevada pequenos. Pão de cevada só era fabricado em qual tempo? A maturação da cevada em 1º de Nisan marca qual festividade, Levi? Páscoa. Então era mês de Nisan, porque já tinha cevada maturada para fazer pão. Mas não era pão, era uma bolacha de cevada. Era o hakik matzot, era a bolacha asma. A cevada aqui já não inchava. Não era o pão fermentadinho que eles estavam atrás. É o pão do pobre, não tem gosto, não é valorizado, ninguém, aquilo quebra o dente se passar do ponto de comer, mas era este pão que tinha aqui para fornecer, ó. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? 5.000. Os 2 peixinhos e a Torá, simbolizado por 5 pães aqui, são os 2 liames. Eu vou falar baixinho. Os 2 liames, os quais nós podemos votar a nossa vida para Adonai, estão aqui. A Torá e o Shabat. Aqui, os discípulos oferecem 2 oportunidades de fazer uma conexão íntima. 5 pães, os 5 livros da Torá, e 2 peixes, símbolo do que você recebe em dobro por causa do Shabat. Então você pode aderir a Adonai no liame votando pela guarda do Shabat e pela Torá. Mais à frente eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu há 7 anos e meio atrás a esse respeito, do Shabat e da Torá. Quando for o tempo eu vou contar para vocês. Disse mais Yeshua: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então tomou Yeshua os pães de cevada. Era o quê? Eram os coscorões de cevada, era início de Páscoa. Ele diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Ele abençoou o pão, reparte com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Numa linguagem figurativa, proibida de ser franca naquele tempo, ele diz: querem a vida eterna, venham aderir ao Shabat e à Torá. Mas ele não podia falar isso aberto. Assim como ele jogou numa manada de porcos o espírito das trevas, ele lança sobre os homens romanos de um deserto, figurativamente ali, porque poderiam ser presos se chamassem aqueles homens de porcos. O símbolo dos porcos, a nona legião romana. Então Yeshua tomou o pão, deu graças, repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Olha o resultado. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolham o que sobra, os pedaços que sobram, para que nada se perca. Recolheram então e encheram 12 cestos de pão e 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Não sobrou peixe, só sobrou pão. O pão com que ele se identificou na noite de Pêssah foi o pão achatado que ele determinou que o homem deveria comer para ser saciado. Nós vamos rumo a Yom Kippur agora, não fazendo jejum de Pêssah, mas tentando nos familiarizar com o sabor deste Messias, com as experiências íntimas que por meio dele Adonai pode nos dar, para que nós não cheguemos e nos achemos em falta diante de Adonai, porque não tivemos intimidade, porque estamos perdidos em que pão ele é. O cabelo dele era esticadinho, castanho, da pele branca e do olho azulzinho, verdinho. Ele é aquele que aboliu Moisés e a sua graça salvou a todos? Ou ele é o carneiro da expiação da Torá? Aquele que fez o seu sangue, não a sua carne, mas fez o seu sangue por redenção aos homens.
essa é uma visão atemporal dos dias. A mesma que Moisés teve além do Jordão, descrevendo aquilo que ele não havia visto porque ele não cruzou o Jordão. É uma experiência única, a oportunidade que ele está nos dando de cruzar uma linha, pastora, totalmente subjetiva na nossa relação, de nós verdadeiramente nos aprofundarmos na intimidade e no conhecimento de quem é este pão. Ele é o afikoman, aquela sobremesa desejada e procurada ao final da festa de Pêssah, mas que ao longo do tempo nós fazemos como algo automático e ritual da festa. Mas hoje nós vamos prová-lo, e vamos prová-lo, e vamos prová-lo, para que em Yom Kippur ele se revele para nós, para que nós saibamos quem é esse Messias. Porque nos dias de crise, pastora, é esse pão que vai faltar. Não o pão físico, mas o Yeshua verdadeiro, que torna um liame perfeito entre eu, pecador, e o meu Pai que é santo. Que o Eterno... A senhora quer falar? Eu gostaria de falar, Léo, por causa do lerre. O lerre ali que vocês estão vendo é gordinho. Ele é um pão, tipo o pãozinho de sal que está no nosso logotipo da associação. Por que então, pastora, que não desfaz tudo isso agora e aparece perante a comunidade inteira como matizar? Porque nós temos que ir devagar. Adonai não nos fez ver isso aí antes. Só nos fez ver depois que ele está pronto. Então, nós não vamos, por enquanto, desfazer ali. Até que cheguemos diante de toda a comunidade com um pão achatadinho. Provavelmente nós faremos outro, mas não agora. Amém. Para que não haja nenhuma exposição antes da hora. Porque nós prematura. Qual era a minha preocupação? Que não queimássemos o filme dele. Por quê? Porque nem a própria congregação o conhecia. Então, se a congregação não conhecia o pãozinho achatado da Matizá, que é o pão que vai te identificar com Yeshua, ela apresentou aquele pão mesmo. Então, nós caminhamos lentamente, sendo aprimorados, para que paremos de falar mal de trigo, de tudo. Eu disse semana passada. Nós estamos aprendendo até que cheguemos à estatura de varões perfeitos, maturidade. Com a maturidade necessária de nos apresentarmos lá na rua com o lerre achatadinho, feito a matizar. Hoje ele vai bonitinho daquele jeito primeiro lá, lindo. Primeiro precisa se saber que fofinho. Nós somos parte dos que comem deste pão. Isso. Mas nós apresentaremos a real forma deste pão. A real forma aos que dele vierem buscar, mais tarde. Com nossa depois. maturidade. Exatamente. Que o Eterno nos abençoe. Amém. Nos dê um Shabbat de paz.